É isso mesmo, Daniel. E a gente veio até a Procuradoria Jurídica de Cachoeira do Sul para conversar um pouquinho com o novo titular, uma pessoa que já esteve nessa cadeira, desempenhando a função. E antes da gente começar a gravar, a gente comentava, eu perguntava a ele se ele já tinha assumido de fato. E ele mencionou que precisava de exames, a parte burocrática, né, procurador? Mas, inclusive, um eletro para saber se o coração estava bem. E o coração está bom para voltar a trabalhar, já porque tem muita demanda acumulada, muita coisa, né, para ser resolvida. Boa tarde. Boa tarde, Helena. Boa tarde a todos. Realmente está faltando só as questões de admissional, mas não tive tempo ainda porque a situação é urgente e a gente tem que tomar pé da situação e fazer o que tem que fazer para o reerguimento do nosso município. Por que a decisão de retomar, de voltar ao município a retomar a Procuradoria Jurídica, aceitar esse convite? Pois foi um final de semana, a vice-prefeita me procurou numa sexta-feira à noite, já adotando as medidas que deveriam ter sido adotadas após o ocorrido na quinta-feira. E ela me trouxe uma frase que me sensibilizou, porque obviamente a minha vida profissional ela teve seu destino e eu tinha questões profissionais futuras em que eu achava importante, e ela me trouxe uma frase que me chamou muita atenção. Ela chegou e disse assim: Elinho, eu não vim aqui te convidar, eu vim aqui porque eu preciso de ti, porque Cachoeira precisa de ti, porque a questão caiu toda no meu colo e eu vou ter que tocar Cachoeira e vou tocar Cachoeira. E eu preciso de ti. Então isso eu acho que foi mais um chamamento mesmo, assim como todos os setores e segmentos de Cachoeira terão que apoiar o Poder Executivo nesse momento. Eu também me senti na obrigação e aí tive que procurar os meus clientes, os meus sócios, os meus profissionais de outras áreas da minha questão profissional, e todos me apoiaram na volta, e só por esse motivo eu aceitei. De um lugar onde eu fui muito feliz, onde eu conheci uma questão diferente, que era o poder público, e realmente eu tenho com muita vontade de fazer daqui um pouco um marco na história de Cachoeira do Sul, ajudar a fazer, não eu fazer, ajudar a fazer um marco em Cachoeira do Sul, que é um pós-dia D que a gente está chamando, onde Cachoeira tem que mudar de patamar, de uma política antiga, retrógrada, uma questão que a gente pode avançar e quem sabe, daqui a um tempo a gente está conversando sobre uma nova Cachoeira. Qual a prioridade? Prioridade de reestruturação. Cachoeira ficou por Poder Executivo, vamos dizer assim, ficou por terra, porque a saída o afastamento de um prefeito e 5 secretários impacta, principalmente porque foi no cerne da administração pública, secretarias importantes. Então, assim, é a reestruturação para que a máquina pública possa vir atender a população, para que a máquina pública possa atender o funcionalismo público. Então, eu acho que o primeiro momento agora é a gente colocar as peças nos seus devidos lugares para que a máquina comece a funcionar. E aí sim a gente implantar um governo Ângela Chu para, num futuro próximo e próximo mesmo, que a cara do governo já vai ter a partir da semana que vem, e aí sim a gente conseguir implantar aquilo que a nossa prefeita vai determinar. Aqui na Jurídica, o senhor vem com uma equipe própria, com nomes próprios. De parte do município, já existem nomes sendo citados ou visados para a ocupação desses cargos vagos? Dentro da Procuradoria, eu ainda não tive nem condições de conversar longamente com a minha equipe. Eu tive uma conversa muito rápida com cada procurador do município, porque foi uma situação que não tem condições de chegar com uma equipe. É óbvio que eu vou ter que trazer pessoas de minha confiança, como assim sempre é no trabalho de cada um. Então, dentro da Procuradoria, a gente não vai ter mexidas agora extremas. E com relação às demais secretarias, demais departamentos da Prefeitura Municipal, sim, a gente já tem inúmeros contatos de pessoas que possam vir ajudar a administração pública, mas, como eu disse, é uma situação que aconteceu quinta-feira, a gente tem 3 dias de trabalho, e a gente vai ter novidades até o decorrer da semana, e novidades importantes para lugares importantes, sim. Só que ainda eu não posso divulgar porque ainda não temos as definições com relação a isso. Muita coisa parou no município a partir desse chamado dia D, como está sendo chamado, denominado esse dia aqui na Prefeitura, o dia da Operação Fandango. Por exemplo, licitação de ônibus. O que inicialmente lhe cabe e o que inicialmente deve ser feito com relação a isso?
Hoje eu saio daqui, tenho uma reunião agora com a prefeita e vou fazer uma imersão na Secretaria de Administração e Fazenda para que a gente possa concluir então a definição com relação ao certame licitatório do transporte público. Por enquanto está tudo mantido, os editais publicados, o certame licitatório não vai ser modificado até o presente momento. Se eu chegar lá e entender que alguma coisa não está condizente com aquilo que deveria estar, eu posso então tomar alguma atitude, mas nada que vai influenciar em cancelamento, revogação do certame. Pode ocorrer, estou fazendo uma suposição, um adiamento, ou então, mas muito provavelmente o certame, por estar totalmente de forma regular, uma vez que ele foi ao Tribunal de Contas, o Dr. Kader era um advogado extremamente competente, eu conheço as pessoas que tocaram os projetos básicos, já era desde a minha época, então eu acho que o processo está regular para ter sua continuidade com a abertura dos envelopes. Então, num primeiro momento, o certame está mantido, mas hoje eu vou fazer uma imersão dentro desse processo, principalmente desse, porque é o que a gente tem de forma urgente, que é segunda-feira, a abertura dos envelopes. TNSG, por enquanto, a princípio, é liberado para participar também. Não vou dar nenhuma manifestação com relação a alguma empresa que possa vir a querer participar do certame, sob pena de influenciar alguma decisão. A gente sabe que é muito complicado com relação a isso, mas, em princípio, todas as pessoas que estão cumprindo os pré-requisitos do edital, elas podem participar. Isso aí vai ser averiguado pelas comissões e pelas questões supervenientes após a abertura dos envelopes. Não sei quem vai participar do certame. Daqui um pouco pode a gente ter até um certame que não tenha, que seja deserto, né? Então, não sei. Eu preciso deixar transcorrer dentro da legalidade o processo licitatório, e aí, segunda-feira, quem participar, a gente vai ver as questões que dali decorrem depois. Várias obras foram paralisadas nesse meio tempo, nesses últimos dias, em função da operação, né? Obra de pavimentação, temos a rua coberta também, que ainda não está conclusa, e várias frentes de trabalho. Como é que ficam esses processos? Todas as frentes de trabalho elas vão ser retomadas, analisadas as questões contratuais, obviamente, aquelas que a Justiça determinou a imediata suspensão, obviamente, que será cumprida a determinação, inclusive peticionei dentro da medida cautelar da Operação Fandango, pedindo acesso a todo o processo, que é milhares de páginas, para a gente saber a extensão das decisões. A decisão que chegou ao Poder Executivo ela é muito singela, muito objetiva para a operação. Eu preciso saber o que mais ali dentro tem para que eu possa, então, fazer uma interpretação ou solicitar que a juíza, a desembargadora que está conduzindo o processo, possa me dizer, isso pode, isso não pode, isso não pode. Então, eu estou pedindo a habilitação do Poder Executivo na medida cautelar, que eles me deem acesso a todas as informações e fazendo algumas indagações à desembargadora para a gente poder fazer tudo dentro da legalidade, dentro da operação, já que está tudo sendo conduzido lá pelo Ministério Público, e a gente quer fazer tudo, então, dando ciência ao Ministério Público e ciência à desembargadora que está conduzindo o processo. Existe uma previsão e a possibilidade, já que é uma nova administração, digamos assim, novas pessoas que assumem de uma varredura em todas as secretarias, até mesmo para tomar pé da situação, para verificar quais são as possibilidades e qual é o atual momento? Eu não digo uma varredura, né, Helena? Eu digo que há necessidade de um enxugamento, né, face à situação financeira do município. Isso aí é notório. A situação não é fácil e a gente necessita enxugar. E para enxugar a gente vai ter que ter cortes, vai ter que ter outras medidas com relação à contenção de despesas que se faz necessário. Então, não digo uma varredura porque isso parece que está linkando a operação. Não, a operação já foi feita com relação ao afastamento de quem tinha que ser afastado, segundo a Justiça. Agora cabe a nós colocar a roupagem do nosso governo, e que a nossa prefeita já disse que a roupagem do governo não será política. Será técnica, que ela não tem comprometimento político nenhum. Isso foi uma das questões que eu conversei muito com ela antes de aceitar o cargo de procurador-geral, que a gente possa fazer, então, um governo que não se esteja atrelados a compromissos políticos. E aí, então, eu posso trabalhar trazendo pessoas um pouco mais técnicas e que consigam, então, ajudar o poder público em certos segmentos que há tanta necessidade. Para a gente encerrar, procurador, população que nos assiste, o cachoeirense que nos assiste, as pessoas que são de Cachoeira ou que moram por aqui, tem muita expectativa com relação ao que virá por aí. Como procurador jurídico, como
né, como novo membro, elemento da administração pública municipal, o que pode ser dito para essas pessoas? Eu sei que a população está perplexa com tudo que aconteceu. Foi o maior evento, vamos assim dizer, o episódio relacionado à justiça e ao poder público. A gente sabe que isso é uma situação que traz um pouco de constrangimento à população de Cachoeira do Sul, mas o que eu posso garantir para a população é que a gente vai tentar não ter absoluta certeza e um objetivo é que isso seja um marco dentro de Cachoeira do Sul. Repito isso, que daqui para frente a gente possa ter um reconhecimento dessa administração como uma mudança de cenário, uma Cachoeira pré o dia D e uma Cachoeira pós dia D, para que as pessoas entendam que o poder público serve para o povo, que o posto de saúde tem que estar bem, que tu tem condições de acessar o poder público para resolver o seu problema. Então, o que eu posso dizer é que não vai faltar trabalho. Como eu disse, se fosse por questões diferentes, se fosse por questões financeiras, políticas, eu acho que a maioria eu não estaria aqui, outros também não estariam mais aqui. Então, na verdade, é um comprometimento mesmo com essa pessoa que está assolada pela enchente, que está assolada por não ter acesso a uma saúde digna, que está assolada por não ter uma assistência social. E aí a gente consegue, e eu tenho certeza que Cachoeira tem potencial econômico, a gente tem condições de fazer alguns ajustes e aí Cachoeira se tornar uma cidade bem melhor para todos nós. Eu falei que era a última pergunta, mas a última pergunta vem agora. Muitas pessoas, de repente, se questionam, quando o senhor saiu da prefeitura, foi por divergências com o prefeito. Essas divergências tinham a ver com as questões levantadas agora pela operação? Lenda, não vou. Não. Tu, como uma grande repórter, tu teria. Eu sabia que essa pergunta deveria chegar, mas eu prefiro não comentar, porque isso cabe a outros poderes, a outras representatividades de poderes do Ministério Público, Justiça. Eu saí basicamente porque não barganhava meus princípios, a minha honra, a minha dignidade e tudo aquilo que eu tenho como correto. As interpretações disso eu acho que eu não quero fazer, porque é um outro momento, mas eu continuo com os meus princípios. Então, a dona Ângela me deixou claro que esses meus princípios não serão afrontados e é por isso que eu aceitei o convite. A partir do momento que eu entender que eu não tenho, que eu não estou enquadrado dentro disso, eu me retiro novamente ou sou exonerado novamente. Eu tinha que perguntar, como repórter. Claro. Sucesso na nova empreitada, a Cachoeira do Sul precisa disso e a gente está torcendo por tudo isso, tá bom? Muito obrigado e confie na gente que a gente vai fazer o melhor para a Cachoeira. Tá bom, então. Dado o recado, Daniel, Hélio Garcia, procurador jurídico do município, que retorna à prefeitura junto da nova administração da atual prefeita, então, Ângela Cho. Volto contigo no estúdio.